Oiê, eu sou Regina, do Ateliê Regina Iacovelli, e hoje eu estou aqui trazendo o terceiro vídeo do meu canal, onde eu vou ensinar a técnica de utilizar filtro de café usado e tingido, como esse que está aqui atrás, ó. Não consigo achar. Ah, achei, aqui, ó. É uma técnica muito bonita e com coisas que a gente tem em casa. Você vai utilizar cola, vai utilizar o filtro, né? Um pigmento que seja corante. Eu vou explicar isso depois todo no vídeo. E pincel, esponja, dessa tipo esponja de limpeza da casa. É uma coisa bem simples, dá para fazer em casa, é sustentável e muito legal. E dá para fazer essa técnica não só em cúpula, em várias outras coisas que você queira recobrir, mudar, atualizar peças que você tem em casa, vasos, bandejas, várias coisas dá para ser feito. Já peço desculpa porque o vídeo ficou um pouco mais longo, mas era necessário para poder explicar toda a técnica, né? E eu também tentei editar o vídeo, mas não é fácil, não é simples, é uma coisa que demanda alguma experiência, né? Então eu estou começando e aos poucos eu vou aprendendo direitinho. Já peço desculpas então pelos S, NES e outras coisas que eu não consegui tirar, mas espero que vocês aproveitem o conteúdo e as boas dicas que eu estou dando no vídeo. Tá bom, gente? Aproveita, compartilha com os amigos e as amigas, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho que tem do lado, que é para você receber um aviso de todos os vídeos que eu fizer. Um beijo grande e até mais. Isso daqui é um filtro limpo. Na verdade, eu ganhei esse filtro e a pessoa acho que chegou a amassar ele, mas não tem problema. Como que a gente faz? Você pega o filtro, que vai estar fechadinho, cheio de pó, né? Deixa secar esse filtro com o pó dentro e aí você joga fora o pó. Deixa ele secar completamente, sem o pó. Se for possível, pendura ele num varal. E depois o que você vai fazer? Você vai pegar ou uma esponjinha desse tipo assim, ou um pincel desse tipo amarelo de cerdas. Ele é um pincel mais durinho. E aí você vai fazer a limpeza e tirar todo o pozinho que tiver. Porque se ficar pozinho, pode mofar o filtro, mesmo depois de trabalhado, de passar, de impermeabilizar da peça. Então, passou, depois vem com o pincelzinho, assim, com ele. Se for até mais velhinho o pincel, melhor, porque ele fica com a cerda menorzinha, né? Ele vai diminuindo, vai gastando, e ele vai ficando mais durinho ainda. Então, aí você vai tirando tudo. Limpou, tá tudo certo. Aí você vai tingir esse filtro, né? Pode fazer com filtro branco? Pode fazer com filtro branco. Só que as nuances vão ficar diferentes, né? Não tem problema. Mas se quiser fazer com filtro branco, também dá para fazer. Outro teste que eu fiz foi pegar o pó já utilizado, né? E como eu aqui em casa não faço café com coador de papel, eu tenho aquelas cafeteiras italianas, então eu não utilizo filtro de papel. Então, o que eu fiz? Eu peguei o pó que foi feito dentro da cafeteira e peguei um café que sobrou, coloquei vários filtros. Eu fiz de várias maneiras. Tanto eu coloquei esse pó dentro, coloquei no suporte, coloquei os filtros e coloquei o pó dentro e o café. E joguei água fervendo em cima. Ele tingiu. Esses daqui, ó, eu tingi dessa maneira. Então você vê que também dá certo, né?
Não fica com as mesmas nuances, mas fica bom também, tá? Então, eu fiz dessa maneira. Eu também fiz de outra maneira. Eu coloquei o pó, esse mesmo pó, e o café numa vasilhinha. Coloquei os filtros dentro, joguei todo o pó e o café coado por cima e deixei ferver. E depois que esfriou, tirei, deixei secar e limpei também. Então, também dá certo. Não faz as mesmas nuances que faz quando a gente filtra o café no próprio filtro, mas dá um efeito já mais envelhecido, já não fica aquele branco e a tonalidade do tingimento muda completamente. Depois de limpo os filtros, a gente vai tingir, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica o tingimento. Vou colocar dois aqui, ó. Esses daqui são dessa leva que eu fiz, né? Eu uso um corante, não pode ser tinta, viu, gente? Tinta seca, tem que ser corante, então, com pigmento. Então, eu uso a anilina comprada, não é anilina comestível, eu uso a anilina comprada em casa de material de construção, né? Essa daqui, e também tem, assim, a quantidade que você vai colocar de anilina, né? A anilina, ela pode ser misturada tanto na água quanto no álcool. Mas, quando a gente mistura no álcool, ela dissolve melhor. Só que se a intenção é a gente fazer coisas sustentáveis, então a reutilização do filtro, né, para fazer esse tipo de decoração, para ficar completo no sentido de ser sustentável, então a gente deveria usar a água mesmo. Essas eu fiz misturada com água. Não fiz o teste com álcool, então não sei como ficaria. A tonalidade que você vai atingir vai depender da quantidade de água e de anilina que você utilizar. Essa daqui eu utilizei a anilina chocolate, ela ficou maravilhosa. E nos filtros que eu fiz, que eu utilizei que eu fiz esses testes, né? Fervendo, com o pó já feito, e ficou fantástico, ficou maravilhoso. Tem um porém também. Essa anilina, ela solta bastante. Eu já limpei, mas ela continua soltando. Olha, se você olhar, meu dedo tá com coisa do pigmento, tá vendo? Ele fica sujo. Então, se você não quer sujar o dedo, isso daqui, na verdade, você lavando a mão uma vez, duas vezes, sai. Não tem grandes problemas. Mas se você não quiser sujar a mão, usa uma luva, né? Então, esse daqui eu usei foi o chocolate. Esse daqui foi com laranja. Deu nuances maravilhosas, né? E esse daqui foi o verde. Ó, ficou fantástico, muito bonito. Vai dar trabalhos lindos aqui, né? E aí, então, vamos fazer um tingimento para vocês verem como é que faz isso daqui. Vou colocar isso aqui do lado. Vou pegar um pote. Aqui, ó, você vê bastante o pó da anilina aqui. Então, você vai colocar, misturar bem, né? Agora, com relação à tonalidade, você tem que ir fazendo testes aí. O que você quer? Mais fraquinho, mais corado, mais forte. Ó, vê só. Esse aqui foi um que eu fiz com a tinta mais suave. Você vê, mais diluída.
A anilina foi bem diluidinha. Então você vê que ela não tinge tanto, né? Fica mais clarinho as nuances, né? Então, o quanto você vai querer tingir, eu vou colocar um mais clarinho. Esse daqui, na verdade, ele foi lavado. Esse filtro aqui, ele foi lavado. Então, quando você termina de coar o café, você pode, se quiser ele mais clarinho, você joga já o pó fora na hora e lava o filtro. Ele vai ficar bem mais clarinho assim, tá? Então, para tingir, eu enrolo ele e vou colocar aqui dentro da anilina diluída. Então, você quer ver, ó? Eu vou subir ele para vocês darem uma olhada. Ele abriu, né? Então, fica mais difícil. Você vê que ele já começou a tingir, né? Eu vou deixar ele aqui. Ele vai absorvendo essa coisa e vai fazendo essas nuances. Então, nós vamos deixar ele aqui para depois a gente ver como é que ele fica no final. Aqui eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz o corte desse filtro. Aqui estava o filtro inteiro, né? E como eu queria pegar essas nuances aqui, ó, tá vendo? De baixo e de cima, porque foi assim que eu tingi. Eu fiz assim. Eu coloquei ele assim, como eu fiz aquele lá, né? Então, eu coloquei ele assim e depois virei e coloquei ele assim. Você também pode dobrar ele no meio e colocar ele assim dobrado. Ele vai absorver a tinta do meio para as pontas. Então, isso tudo você vai podendo fazer testes aí, tá? Então, eu fiz isso daqui porque eu queria cortar do mesmo jeito que eu fiz nesse daqui. Tá vendo, ó? É mais ou menos a metade. Esse é um filtro 103, aquele maior, né? Então, é mais ou menos a metade do filtro aqui. O que é importante quando você for começar a colar? É deixar uma bordinha aqui para dentro, ó. Deixar sempre uma bordinha aqui para dentro. Que é para depois recortar. Vamos ver se eu consigo focalizar. Aqui, ó. Depois você vai recortar para dar esse acabamento. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui ainda deixei um pedacinho pra ver, porque tem que recortar depois que ele seca. Depois que a cola tá bem sequinha. Porque se você for recortar antes, você vai estragar. Então, aqui eu já recortei tudo em volta. Agora só falta fazer uma pequena limpeza, né? Porque a cola, ela tem água, a gente ainda acrescenta um pouco de água. Então, ela pega essa tinta do corante e vai manchando aqui dentro. Então, depois a gente pode ir arrancando os pedacinhos de cola que ficam sobrando aqui. Você vai com a unha assim, ele vai arrancando. E depois fazer uma limpezinha com um cotonete, a pontinha de um pano, que fica bem acabadinho. Então, como é que eu vou fazer esse corte aqui? O corte é como vocês quiserem, isso não tem nada certo. Eu quero cortar com pedaços desse jeito aqui, ó. Nesse formatinho aqui, ó. Vou cortar de 2 em 2 para ser mais rapidinho. Aí pode ser tortinho para cá, tortinho para cá. Isso é à vontade. O que vocês quiserem, dá certo. Depois a gente vai colando um por cima do outro, tá? Sempre uma bordinha em cima da outra. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma pontinha. Ó. Torto pra cá. E torto pra cá, tá? Eu calculei que deve dar uns 2 filtros. Sabe como é que a gente calcula? Assim, ó.
mais ou menos, né? Se faltar, depois você faz um pouco mais, ó. Se você colocar assim, ó, os 2 filtros em volta, você vai ver que vai dar e vai sobrar. Então, assim, dá pra você fazer o cálculo de quanto que você precisa tingir com aquela cor, né? Agora nós vamos colocar a cola. Aqui nesse vidrinho. Tá bom, depois se precisar a gente faz mais, né? Eu gosto muito dessa cola, essa cola é da Léo, mas qualquer cola que seja tipo cola extra é boa pra fazer esse tipo de coisa, tá? Aqui eu deixei uma água limpinha. Eu não gosto de pôr muita água, principalmente para colar no plástico, como é o caso do que a gente vai fazer agora. Para colar no tecido, precisa de mais água, porque ele absorve muita água, né? Aqui eu vou só diluir um pouquinho, coloquei, sei lá, umas... Bom, não adianta porque eu não vi quanto que eu coloquei de cola, né? Mas é só um pouco a diluição. Só para ele ficar um pouquinho mais molinho, pra gente poder espalhar. Então, ó. É isso aqui, ó. Tá? Ficou mais molinho, né? E vamos lá. Tirar o excesso aqui. Vou passar a cola aqui. E vou começar a colar. Pegar todos os papeizinhos. Vou pôr um verde primeiro. Tem que pôr sempre, eu deixo de meio centímetro a um pouquinho a mais para colar para dentro, pra gente fazer aquele acabamento bonitinho, tá? Então, coloquei aqui, já venho com meu pincel. Passo aqui para dentro para ele colar um pouquinho. Depois a gente passa mais cola aqui, tá? Para ele assentar aqui dentro. Tá. Aí eu vou pôr um laranja. Opa, desculpa, gente, braço na frente. Passar pra cá, pra não ficar... Aqui eu vou colocar aqui. E vou pôr por cima da beiradinha desse daqui. Tem uma coisa que acontece nessa técnica, que é o papel, ele dá uma expandida com a cola. Eu acho que é uma expandida, né? Porque quando ele seca, ele encolhe. Quando ele encolhe, então o que acontece? No final do trabalho, a gente vai lá olhar e fica umas falhas entre um papel e outro, entendeu? Então passa sempre um pedacinho maior. Não tem problema se acontecer isso, a gente conserta depois. Eu vou mostrar para vocês que dá para consertar, tá? Vamos colocar aqui um pouquinho mais de cola. Aí vai tentando acertar conforme
os buraquinhos que tiver, né? Por onde você vai completando, né? Como é que você vai fazendo para completar? Passa a colinha lá dentro para colar bonitinho. Vamos num verdinho de novo. Vou pegar um verdinho mais forte agora, deixar o branquinho para baixo. E assim você vai fazendo o teu desenho, né? Você vai fazendo o teu desenho. E dá cada coisa linda, gente do céu. É muito bonita essa técnica. Passou cola lá, passou cola por cima, né? E é só isso, gente. Não tem segredo. É com o que a gente tem em casa. Aí depois, ó, você tá vendo como ele mancha? Ele solta a tinta, mas não tem problema. Se alguém depois quiser, tiver interesse em um corante que não solta a tinta desse jeito, eu tenho um contato, pode me mandar uma mensagem que eu passo esse contato e vocês podem comprar um corante especialmente desenvolvido para fazer esse tipo de trabalho. É que eu ainda não tive oportunidade de comprar esse corante, mas fica divino. Tem até com cheirinho, gente. É muito legal. Se passar essa pandemia, eu vou lá comprar. Olha, gente, não fica maravilhoso? Olha. Fica fantástico. É fantástico. Eu não vou passar tudo aqui, senão a gente ficaria horas. Aí eu quero um mais, com mais clarinho, né? Então, peraí. Ó, esse daqui tá melhor aqui, ó. Então vamos colocar. Mas você vê que também não demanda muito tempo, não. É rapidinho, ó. Vou colocar aqui, deixa o pedacinho pra dentro. Ó, hoje eu tô conseguindo não me sujar muito, viu? Mas tô passando o braço por cima da câmera toda hora. Eu preciso descobrir um outro jeito de gravar para não ficar pondo o braço por cima. Aí deixa um paninho do lado, porque melar a mão é de lei. Com toda essa cola aqui, tem que se melar mesmo, né? Aí eu já vi que ficou um buraquinho aqui, tá vendo? Por aqui, mais pertinho, tá vendo? Aqui, ó, ficou um buraquinho. Quando eu for colocar o papel de baixo, eu já vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? Que é para cobrir essa falhinha que ficou aqui. Bom, gente, depois eu vou terminar isso daqui, né? Vou terminar de colar, vou mostrar para vocês como é que fica. Mas o resultado é aquele ali mesmo que vocês já viram, né? Depois eu posto esse daqui terminado também, né? Depois que eu terminei de colar todos eles, eu deixei secar. Aí a gente vem olhando tudo para ver se não ficou nenhuma falhinha. E, por exemplo, aqui eu até coloquei de uma cor bem diferente, que era para ver que aqui ficou uma falha, tá vendo? Ficou essa falha aqui.
Então, eu vim com um pedacinho aqui de filtro e colei por cima. Fiz em outros lugares também. Ó, tá vendo? Esse daqui tinha uma falha aqui nesse meio. Eu cortei uma tirinha e coloquei. E isso não interfere em nada no trabalho. Fica bonito do mesmo jeito. Depois, você dá uma passada, ele fica bem asperinho. É bem legal isso. Depois, quando terminou de colar tudo, secou, aí você vem e recorta aqui por dentro. Você vê que o meu já recortei inteirinho, só esse pedaço aqui que eu deixei para recortar depois, só para vocês verem como é que fica. Depois vem com um estilete, bem, bastante cuidado e recorta aqui, né? E depois, para finalizar tudo, quando tiver bem sequinho, aí você vem com verniz à base de água. Aí você escolhe. Como é um trabalho mais rústico, eu acho que fica melhor um verniz, no máximo, semibrilho. Com brilho, não acho que ficaria tão bonito. Então, o fosco, eu acho que é o ideal. Aqui ele tá com brilho da cola, né? Então, se ficar com brilho da cola só, não tem problema. Eu gosto do verniz fosco para esse tipo de trabalho, tá? Eu acho que fica lindo. E é isso daí. Aí agora eu vou mostrar como é que ficou, como é que tá ficando esse filtro aqui, ó. Vou escorrer um pouquinho, tá vendo? Ele tá absorvendo pouco, porque tem bastante, ele foi bastante trabalhado, né? Ele foi lavado e tudo mais. Mas agora eu vou colocar ele ao contrário, né? Se você quiser, você vira até o vidro, que é para ele absorver mais, tá vendo? Isso aqui, ó, agora dá para ver. Então, e depois, se você achar que ele não absorveu assim, não ficou com não ficou tão bem tingido, você pode tirar ele, dobrar ele no meio e colocar lá de novo. Então, o quanto você vai tingir só depende de quanto que você quer para dessa dessa tinta no filtro, que tipo de efeito você quer dar, e você que fica para sua criatividade. As possibilidades são imensas. Eu acho que é isso daí, gente. Se tiver alguma dúvida, espero que vocês coloquem aqui embaixo. Agora, para a próxima aula, eu pretendo começar a fazer essa garrafa aqui, que eu fiz com decupagem, e que eu vou fazer essa daqui, ó. Essa daqui era exatamente essa daqui, eu fiz do mesmo jeito, tá? Elas são idênticas. E eu mandei fazer o furinho, porque essa garrafa eu quero fazer abajur. Mas você pode fazer esse tipo de trabalho numa garrafa para ficar, para ser um castiçal, ou para ser um enfeite, para você colocar uma rosa. Isso daí independe, é você que decide, né? Mas aí eu fiz um trabalho tanto com decupagem quanto com pintura aqui. E com tinta acrílica, tinta PVA, e você usa o que você tiver em casa, de preferência, tá? Para não ficar gastando dinheiro. Então, não sei se dá para observar, mas só o guardanapo ele só vem até aqui, ó. Daqui para cima é pintura, tá? E então, para a próxima aula eu vou mostrar. Eu já tô com a minha garrafa pronta. Se alguém, quer dizer, pronta, porque eu já passei primer, que o vidro precisa de primer para aderir à tinta. Então, você precisa passar um primer. E aí, depois eu passei acho que umas 3 demãos de primer. E passei uma demão de branco e aqui uma demão de pistache.
Caso vocês não saibam como fazer para passar primer, como é que passa, qual primer usar, tudo mais, também eu vou pedir que vocês escrevam o que querem. Aí eu pego e faço uma aula explicando como é que eu faço esse preparo aqui. Isso se vocês realmente pedirem, tiverem interesse. Então eu faço um vídeo mostrando como é que faz todo esse preparo, como é que chega nesse ponto aqui, tá bom? E um outro pedido, porque como eu ensinei a fazer os pistilos, né? Teve uma pessoa que me pediu para ensinar a fazer as flores para usar os pistilos, né? E o que eu acho justo. E se vocês quiserem, eu peço também que deixem aqui anotado para, se vocês querem que eu faça, que eu ensine a fazer as flores, o moldezinho, porque dá uma coisa que dá para fazer à mão, é muito simples. E fazer as pétalas e a gente monta as flores com os pistilos, tá bom? Agradeço demais a todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Peço que, por favor, se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos, com as amigas. Se tem uma amiga lá que tá triste porque com a pandemia presa dentro de casa ou aposentou e não consegue, não tem o que fazer, então manda esse vídeo para elas. Você vai fazer um bem para essas pessoas, tá? Compartilha, dá um like, se inscreve no canal que ajuda, porque quanto mais pessoas derem like, mais o YouTube entende que as pessoas gostam e mostra para mais pessoas, entenderam? Gente, um beijo enorme, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!